Ora, estamos a gravar. O meu nome é André Ventinhas e bem-vindos, a mais um vídeo onde falamos sobre investimentos financeiros e, mercados financeiros. Obviamente que muitas das pessoas que acompanham o canal e que vê os vídeos dizem, um canal sobre mercados financeiros, investimentos financeiros, e tem aqui alguma da teoria antes, fala-se de outras coisas. É assim, os pressupostos para começar a investir, e eu estudei 2, 3 anos antes de começar a investir, é como se praticar um desporto e ter de saber as regras do jogo. Se não sabes como se joga o jogo e se não sabes as regras, quando vais para dentro do campo, no jogo de futebol, por exemplo, que é o desporto que eu pratiquei, se tiver duas entradas faltosas, menos graves, ao fim de pouco tempo, posso estar, na rua. E aqui é um pouco disso. Portanto, estes pressupostos são fundamentais para depois investir, mas saber aquilo que se está a fazer. Hoje vamos falar sobre inflação, a história do dinheiro contemporâneo e vamos abordar aqui como tudo se passou e porque é que chegamos ao ponto em que chegamos hoje. Como chegamos a este ponto? Simplificando, os países só criavam mais moeda para circular conforme o valor em ouro que tinham nos cofres. Portanto, os países, para imprimir o chamado papel moeda que nós temos hoje, eles tinham de ter o equivalente em ouro nos cofres e depois havia um valor intrínseco nesse papel moeda que era o valor do ouro que eles tinham em cofre. Isto de uma maneira muito simples para saberes que havia sempre algo que servia como valor por detrás, um valor colateral por detrás para dar valor ao papel moeda no sistema. Funcionamento do sistema, como é que a classe política gasta e promete sem ter onde e como gastar? Simples. Todos os países durante o século XIX e XX abandonaram o padrão ouro. Portanto, houve um abandono desse padrão e nós já vamos ver exemplos desse abandono e o que é que depois levou a esse abandono e os fenómenos que resultaram disso. Portanto, em 1933, já os Estados Unidos estava no começo para ser uma potência. O presidente americano Roosevelt confiscou o ouro aos cidadãos a $20 a onça e quando nos cofres do Estado aumentou o mesmo para cerca de $35 a onça, a 15 de agosto de 1971, Nixon, também presidente americano, anunciou o fim da ligação entre o dólar e o ouro. Portanto, vê como é que é possível. Portanto, o ouro é confiscado aos cidadãos. Os Estados Unidos já partiam para uma potência a seguir à Inglaterra e é retirado aos cidadãos a $20 e depois de estar nos cofres do Estado ele sobe para 35. Ora, isto dá margem para pagar dívidas e para girar dívidas e para financiar os problemas que o governo norte-americano tinha. O que já aconteceu? Sem saída e endividados, mas ainda assim a maior potência militar, os americanos impõem o dólar ao mundo e saem completamente do padrão do ouro, entrando em incumprimento. Já outros países tinham entrado em incumprimento e já outros países tinham deixado o padrão ouro. Os Estados Unidos foi, sobretudo, bastante importante porque eles eram a maior potência mundial. E este canal não é um canal de ideologias. É um canal que tenta olhar para as coisas de forma partidária e sem qualquer tipo de receio e sem qualquer tipo de ideologia. Os Estados Unidos continua a ser a maior potência mundial. É o país que tem o maior
arsenal militar do mundo. E há quem goste, há quem não goste, mas as coisas são como são. E nós não podemos pensar no mundo como nós queremos que o mundo seja e depois o mundo é outra coisa. Portanto, não podemos viver na ilusão de que o mundo é outra coisa só porque o nosso cérebro e a nossa mente assim o querem. Não, de facto, hoje há toda esta instabilidade e continua a haver todos estes jogos de poder porque os Estados Unidos impõem regras porque continua a ser a maior potência militar. E a partir do momento em que haja outro país que seja a maior potência militar, passa ele a impor essas regras. E aqui não falamos de ideologia, falamos de meios de arsenal militar e meios militares. Portanto, nós não transformamos o mundo só porque a nossa cabeça quer que ele se transforme. E isto é um facto. Moeda de reserva mundial, com a criação da Reserva Federal e do Fundo Monetário Internacional a partir do controle americano, o dólar continua a ser o meio de troca mais utilizado no mundo. Entre 60% a 70% das trocas comerciais são feitas em dólares e, portanto, se o dólar domina as trocas comerciais, eu penso que hoje já não será este valor. O dólar, apesar disso, há outros temas e há outras formas que se estão a querer impor, mas ainda temos o dólar a dominar e digamos que o dólar acaba por ser a moeda que sofre menos, digamos assim, do ponto de vista da inflação e do ponto de vista da desvalorização da moeda que eu já falei aqui. Portanto, todas as moedas perdem valor, o dólar também perde valor, mas ainda assim é o patinho menos feio da casa e é a moeda que perde menos valor. Logo, é a moeda em que todos os países mais confiam para fazer trocas comerciais. Porquê é que o dólar é a reserva de valor? Se a Nigéria fizer uma troca comercial com a Arábia Saudita, a troca é feita em dólares. Porquê? Porque os países não confiam nas suas moedas devido à volatilidade. A Nigéria não confia na moeda saudita, a Arábia Saudita não confia na moeda nigeriana e então a troca é feita em dólares porque, como eu já expliquei aqui, o patinho menos feio deste planeta continua a ser o dólar. E isto é preciso encaixar de uma vez por todas. Hoje é assim, mas se não estudamos o que se passa hoje e como o futuro como o presente está a ser traçado, nós também não podemos ter uma perspectiva de futuro. Papel moeda igual a dinheiro falso. A partir do momento da desvinculação do padrão ouro, o que passou a ser o dólar, o euro ou a libra passaram a ser moedas fiat, falsas papel moeda com carinho do Estado controlador. E, portanto, isto é mais que um dado adquirido. E por isso é que eu digo aqui que a economia tem sido constantemente inflacionária. A moeda vai perdendo valor com o tempo e se vocês forem ver aqueles grandes bilionários e milionários, normalmente eles não têm muito dinheiro, eles têm património, eles têm valor intrínseco. Eles seguram meios e propriedades com valor intrínseco. E não é o dinheiro que os faz ricos, mas o que eles detêm como valor. E valor e dinheiro de hoje, porque o dinheiro de hoje é apenas um meio de troca e não é uma reserva de valor, faz toda a diferença ter em carteira. E isto é, digamos que, a ficha que tem de cair em muitos de nós. Nós continuamos a pensar no dinheiro como algo valioso, mas se a ficha não cai, vocês não conseguem fazer esta ligação em que o que tem valor intrínseco não é o dinheiro e sim outro tipo de propriedades, como por exemplo ações e investimentos financeiros. Quem criou o dinheiro?
Banco Central Europeu, eu já mostrei estes gráficos, vocês vejam a quantidade de papel moeda que foi criado desde 2008 e que está a ser reduzido agora aos poucos, mas vai vir aí uma nova vaga. E aqui o balanço do FED também, do Banco Central Americano, 2 trilhões para cerca de 8 a 9 trilhões. Vai haver uma nova vaga desta criação de papel moeda, porque os países estão com grandes dívidas e estão com uma grande alavancagem. E na próxima sessão eu vou falar do efeito Cantillon e como é que este processo se vai desencadear, pelo que estejam atentos ao próximo vídeo e subscrevam, partilhem, cliquem no like e de uma vez por todas a ficha tem de cair e vocês têm de começar a saber como é que estas coisas funcionam. Venham connosco aprender esta literacia financeira mais importante do que nunca para os tempos em que estamos a viver. Até à próxima!